Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à aula número 12 do nosso mini-curso do Reservatório à Refinaria. Bom, meu nome é Giovana Drummond, eu sou pesquisadora visitante do PRH-NP número 7, e hoje aqui comigo, compondo a mesa, a gente tem o Rafael Purificação, secretário de Educação Continuada da SPS Seção Brasil, a professora Bianca Pinheiro, membro da Comissão Gestora do PRH-NP número 7, os estudantes Amanda Rios e Marcelo Bordonal, né, ambos filiados aos capítulos de estudantes da SPE, a Amanda da Unicamp e o Marcelo da Unifesp, e o nosso palestrante de hoje, Antônio Ortiz, da Baker Hughes. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Bom, vou colocar aqui uma breve apresentação. Bom, o nosso minicurso, né, do Reservatório à Refinaria é uma realização do Programa de Recursos Humanos, PRH número 7, em parceria com a SPS Seção Brasil. Nós temos o apoio, né, da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Programa de Recursos Humanos da ANP, sob gestão da FINEP, o PRH, da COP, o UFRJ, e da Escola Politécnica da UFRJ. Gostaria de agradecer imensamente o patrocínio do evento pela empresa Baker Hughes. Bom, como eu falei, né, o evento é uma parceria entre a SPE e o PRH7. Então, para falar um pouquinho mais da SPE, eu passo a palavra para Rafael Purificação. Obrigado, Giovana. Boa noite a todos, ao público. Boa noite a meus colegas de mesa, em especial ao nosso palestrante de hoje, Antônio. Eu gostaria de começar essa pequena introdução falando um pouquinho da SPE, entendeu? Da Seção Brasil. A SPE hoje ela é a maior associação mundial sem fins lucrativos de profissionais que atuam na área de exploração, produção na indústria petrolífera, e eu já acrescento aqui mais que os desdobramentos já estão abrangendo energias renováveis, então isso é algo já corrente, já coisa de 2, 3 anos ou mais. Então isso é com muito orgulho que a gente gosta de falar que nossa missão é difundir o conhecimento, ajudando as duas extremidades do processo, que seriam as empresas que buscam cada vez mais profissionais qualificados com pouco tempo de experiência. Então isso é extremamente importante, ter uma formação adequada e, obviamente, cursos como o minicurso que é realizado, eles ajudam a melhorar o entendimento técnico para todos os estudantes e profissionais mais novos em todas as áreas. Então é extremamente interessante que eu mesmo tenho alguns anos de petróleo e vejo coisas aqui extremamente interessantes com relação a áreas que são diferentes da que você está atuando. E esse mini curso ele tem uma pegada bem interessante, porque ele tenta mostrar um lado acadêmico de um mesmo tema e uma aplicação da indústria, já de um ponto de vista de profissionais que estão atuando na linha de frente hoje nas diversas indústrias, como hoje tem o Antônio da Baker. Então, é um grande prazer estar aqui. Eu sempre me divirto com essas palestras, eu gosto de interagir, eu gosto de estar no chat do YouTube com vocês, e eu acho que nós nos ajudamos com os comentários, as perguntas, que talvez não é uma dúvida específica de alguém, mas tem um desdobramento que atende a todos. Sobre o tema de hoje, e foi de ontem da palestra também do Plavnik, completação, para mim, é extremamente interessante, porque eu passei maior parte da minha carreira trabalhando com completação, desde os sistemas de árvore de Natal até a parte downhole, e isso é um tema que me atrai bastante. Dentro desse tema, tem diversos desdobramentos que qualquer estudante ou profissional jovem pode seguir carreira nessa linha específica. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, e eu espero que todos tenham uma excelente aula. Um pequeno adendo que eu vou fazer é que todos os palestrantes, só reforçando, eles são convidados como pessoa física, como o profissional, não pela entidade que ele trabalha ou trabalhou ou pretende trabalhar. Então, hoje nós temos o profissional Antônio Ortiz falando, as opiniões dele e as ponderações, elas podem ou não estar
alinhadas total ou parcialmente com as posições, né, da empresa que eles atuam, que os palestrantes atuam. Então é só esse pequeno adendo, e devolvo a palavra para você, Giovana. Boa noite a todos e boa aula. Obrigada, Rafael, pelas suas palavras aí, pelas considerações. E para falar um pouquinho, então, né, do PRH, eu passo a palavra agora para a professora Bianca Pinheiro. Giovana, obrigada por me passar a palavra. Boa noite a todos os meus companheiros de mesa, nosso palestrante Antônio Ortiz, Amanda, o Marcelo, o Rafael, que me sucedeu na fala. Boa noite a todos e todas. Em especial, boa noite a todas as engenheiras e futuras engenheiras que compõem a mesa e que também nos acompanham essa noite na plateia, pelo Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, né, que é comemorado no dia de hoje, dia 23 de junho. Né? Então, é importante a gente celebrar esse dia para reforçar a representatividade das mulheres nesse universo ainda muito masculino. Bom, é um prazer estar compondo novamente a mesa desse evento, né, nesse minicurso, né, que tem apresentado palestras de alto nível técnico e de excelência, né. Esse é um minicurso que está se mostrando uma parceria, né, de sucesso entre o PRH7 e a SPE, né? A realização desse minicurso é uma oportunidade, né, riquíssima de interação dos bolsistas, né, e outros profissionais do setor também, claro, né, mas é uma oportunidade de interação, sobretudo, dos bolsistas com profissionais de alta capacitação no setor e também de expansão dos conhecimentos obtidos nas suas formações acadêmicas, né. Então, para falar um pouquinho do PRH, né, como a gente tem feito a cada noite, né, apresentando um pouco para aqueles que não conhecem, ou que, enfim, também expandindo um pouco as informações e motivando vocês a conhecerem mais sobre o PRH. O PRH é o Programa de Recursos Humanos da ANP, sob gestão FINEP, contando com 55 programas de recursos humanos em todo o país, né? E a gente, falando do PRH 7, a gente está falando da temática de integridade estrutural nas instalações da indústria do petróleo, gás natural e energias renováveis, né? Que é composto na UFRJ, né, na graduação pelos cursos de engenharia de petróleo, engenharia civil, engenharia naval oceânica, engenharia metalúrgica de materiais, e na pós-graduação composto pelos programas de engenharia civil, engenharia oceânica, engenharia metalúrgica de materiais, né? E a missão, né, do PRH é justamente capacitar e qualificar profissionais para trabalharem, atuarem no setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Bom, para aqueles que têm interesse em conhecer mais sobre o PRH 7 e também de compor o PRH 7, né, nas suas formações, tanto de graduação quanto de pós-graduação, eu recomendo que acompanhem as nossas redes sociais, né, também as páginas dos seus departamentos e programas, né, que vão divulgando periodicamente os editais que a gente lança, né, para o preenchimento de vagas de bolsistas, tanto de graduação como pós-graduação. A Giovana sempre, ao final da palestra, tem, né, mostrado, divulgado, né, os nossos canais de divulgação, as nossas redes sociais. Então, sugiro que acompanhem e também acompanhem os nossos eventos que são promovidos pelo PRH. E passo, então, a palavra de volta, devolvo a palavra a Giovana para a gente dar sequência ao evento e desejo um ótimo evento a todos e uma boa noite. Obrigada, Giovana. Obrigada, Bianca, pelas suas colocações e explicações aí, né, sobre o PRH. Bom, falando um pouquinho agora, né, do nosso minicurso, ele foi dividido em 10 módulos, tá? E hoje a gente termina o módulo 6, que é a completação de poços, né, com a segunda aula sobre completação, com o Antônio Ortiz, da Baker Hughes.
Bom, algumas informações importantes, né, sobre o evento de hoje, avisar aos ouvintes, né, que esse evento está sendo gravado e que ele vai ficar disponível, né, nas páginas do YouTube do PRH e da SPE. Os participantes, né, eles podem interagir fazendo perguntas pelo chat. Então, qualquer pergunta que você tenha para o nosso palestrante de hoje, você deve fazer pelo chat do YouTube. Por favor, coloque seu nome, sua instituição ou sua empresa. Né? As apresentações em formato PDF serão enviadas para o e-mail cadastrado ao final do minicurso. Né? Então, aquele e-mail que você cadastrou no momento da inscrição, né, a gente vai enviar no término do minicurso o PDF de todas as aulas. Uma lista de presença no formato Google Forms deve ser assinada, né, deve ser preenchida durante cada aula. Né? Toda aula, quem quiser o certificado, né, ao final do minicurso, deve preencher essa lista de presença. Né? A lista de presença ela vai estar disponível pelo link, né, na descrição desse vídeo no YouTube ou pelo QR Code que vai ficar na tela, né, visível na tela durante toda a palestra de hoje. Bom, o certificado, né, ao participante deve ter 70% de presença e, caso esse participante não seja aluno de algum PRH da UFRJ, além dos 70%, ele deve ser filiado à SPE. Bom, esses eram os recadinhos, então vamos falar um pouco do nosso palestrante da noite, o Antônio Ortiz, né, da Baker Hughes. Bom, ele é gerente de equipe de suporte técnico da Baker Hughes Brasil desde março de 2019. Né? Está no campo de petróleo, né, trabalha na área de petróleo há mais de 25 anos, com experiência diversificada em Cased and Open Hole Completions and Workover. Trabalha em estreita colaboração com líderes de unidades de negócios e gerentes de operação para selecionar as principais oportunidades, projetos, para aplicar o recurso de projetos. Ele é bacharel em engenharia civil pela Universidade de Zulia. Em relação às suas áreas, né, de expertise, são engenharia, operações, vendas e marketing e supply chain management. Bom, eu passo a palavra agora para o nosso palestrante da noite, o Antônio Ortiz. O Antônio não conseguiu se conectar ainda? Teve algum problema com o Antônio? Vamos ver aqui. Bom, vou deixar aqui a apresentação dele na tela, enquanto a gente consegue se comunicar com o Antônio para ver se ele consegue voltar à nossa transmissão. Já temos o Antônio. Amanda, alguém da mesa? Pode, por favor. Acho que ainda não temos o Antônio.
Pessoal, eu peço desculpas aí, a gente teve um problema técnico com o nosso palestrante, Antônio Ortiz. Ele está com problema de conexão aqui, não está conseguindo habilitar a câmera e o microfone. Tá bom? A gente já está tentando resolver o problema aqui e eu peço só um pouquinho de paciência de vocês, que já já a gente volta com a transmissão. Tá ok? Obrigada. Está me ouvindo? Ah, mas está me ouvindo aí pela câmera? Está me ouvindo? Antônio, estamos te ouvindo sim, estamos te vendo também. Você consegue me ouvir? E agora? Está melhor? Antônio, estamos sim, te vendo, te ouvindo e vendo sua tela também. Deixa eu... Ok. Coloca aí em modo apresentação para a gente ver se está direitinho. Ok. Tá ok? Isso, agora sim, agora está excelente, está tudo certo. A gente está conseguindo te ver, te ouvir, estamos vendo a sua apresentação também, tá bom? Está tudo certo. Okay. Boa noite, isso se chama business as usual, não? Como dizem aí, desculpa aí o transtorno, mas muito obrigado a todos aí. Como falou Giovana, meu nome é Antônio Ortiz, eu trabalho... Tem que fazer uma pequena correção. Eu botei aí desde 2019 aqui no Brasil, mas realmente eu estou aqui desde 2012, não? Eu cheguei aqui como engenheiro de suporte técnico e praticamente passei por vários departamentos e a partir de 2019 eu fiquei como o gerente de suporte técnico para a parte de competição no Brasil, ok? Então, me desculpam aí o portunhol, mas vamos lá. Bem, pessoal, então, boa noite para todos e tal, por essa bem-vinda aqui nesse curso. Praticamente, esse curso, o objetivo dele obviamente, tem várias disciplinas que estão enmarcadas nesse curso, que podem ser diferenciadas em cursos específicos, como, por exemplo, a parte de Upper Completion, a parte de Lower Completion, Packer, etc, etc. Só que aqui, nesse caso, vamos nos concentrar para explicar brevemente como que funciona o mecanismo do transporte do hidrocarboneto, gás ou injeção de desde o reservatório até as instalações de superfície, não? Tem uma visão muito geral do cada componente que integra o que é a parte de completação, ok? Qual seria a metodologia e a forma como selecionar os equipamentos que vai ser utilizados em cada poço, entender como que eles funcionam e, mais importante, como selecionar de tal forma que eles podem ter
melhoria no sistema e que possa durar a vida útil do poço, ok? Então, basicamente, a agenda, passo por passo, qual é o objetivo, quais são as considerações, os tipos de reservatório que a gente vai a estudar, quais seriam os componentes básicos de cada completação, e também temos praticamente a divisão desde a parte de tubulares, que significa, qual é a sua importância, quais seriam os equipamentos de superfície que a gente teria que considerar para ter de maneira segura o transporte de hidrocarboneto, e, obviamente, a parte de equipamentos de fundo, ¿no? Equipamentos que compõem a completação por tipo. Outra coisa também que é importante para a gente lembrar é quais seriam os materiais básicos, tanto metálicos como elastoméricos, bajo quais normas e padrões são aplicáveis, e os diferentes tipos de completação que a gente conhece no mercado. E também, dependendo do reservatório, a gente escolhe a melhor opção de completação, dependendo de qual seria o futuro das completações. Ok. Ok, então, o objetivo da completação é transportar o fluido de maneira eficiente e segura, e, como observamos, ele precisa de conhecimento de vários elementos para seu transporte. Obviamente, o reservatório, que é muito importante, ele pode estar em diferentes tipos, pode ser uma falha, pode ser um domo salino, etc., etc. Mas o mais importante é que ele tenha a energia básica para poder transportar esse fluido, o gás, ou que ele seja adequado para proporcionar injeção. Mas esse é o principal componente. Em função do reservatório, e que todos os estudos e todos os equipamentos de seleção está definido. Obviamente, para transportar esse fluido, a gente precisa de além do impulso próprio, a gente precisa de um orifício, não? Um conduíte que leve esse fluido para a superfície, não? De maneira segura. Para isso, a gente tem que ter várias considerações adicionais, não? Que tipo de drenagem você tem em seu reservatório em particular? Será que eu posso completar drenagem de maneira vertical? Uma completação de tipo vertical é possível? Ou ela mais econômica, ou ela mais adequada para esse reservatório? Ou, provavelmente, eu tenha também que considerar uma completação de tipo horizontal, não? Drenagem horizontal, onde eu vou ter contato um pouco mais, uma área de contato maior, mas também tem outras implicações também. Também, provavelmente, você pode considerar o que chamamos poços multilaterais, né? Que ele tem vários ramais em um ramal principal, e aí você pode ter com um solo casing ou um solo open hole, pode ter mais de um poço ou mais de 2 ramais, ok? Também pode ser o caso de extended reach, onde você tem, não necessariamente tem que ser um poço horizontal, mas o reservatório provavelmente você tem que furar um pouco, além do alcance, o reservatório está limitado, que não dá para chegar de maneira horizontal ou tampouco de maneira vertical, então você escolhe um poço extended reach. E também por número de zonas. Será que eu posso completar o poço em uma sola zona? Em 2 zonas? Esse também forma parte do análise, né? E também por área de contato no reservatório. E nesse caso, você pode ter diferentes tipos de revestimento. Pode ser uma completação a open hole. Você pode utilizar sun control, que chamamos gravel pack,
Incluso você pode ter até um revestimento cimentado e canhoneado, e essa análise também forma parte do sistema. Okay? Quais são os componentes, como vimos ao princípio? Dependendo do tipo de completação, você tem, obviamente, tem que analisar os tubulares, que seriam a parte tanto do revestimento como a coluna de produção e injeção. Você teria também, para controlar o fluxo, teria também dispositivos de controle de fluxo, pode ser camisa de circulação, nipples, etc., etc., reguladoras de fluxo. Obviamente, e em caso do Brasil, que é muito mais importante, você também tem sistema de segurança de subsuperfície. Ou seja, as típicas de HCV, você tem que, naturalmente, para proteger ativos, tem que utilizar em cada completação que você está descendo. Ou, como falamos, obturadores ou packer, que eles produzem e fornecem vedação no sistema, isolam a coluna de produção do revestimento em si, né? E incluso pode também dar fornecimento de vedação entre zonas, okay? Entre uma ou múltiplas zonas. Controle de areia. O importante, se você tem um reservatório que é de arenito, que é o mais comum para ter exclusão de arena. Lembre que você tem, em completações de open hole, tem, dependendo do fluxo, você pode ter até erosão por a produção de areia vinda do reservatório. E isso também pode danificar os equipamentos. Então, é muito importante ter em mente ter equipamentos como telas, AICDs, dispositivos para controle desse fluxo com alta produção de fios. Packers de poço aberto, que comumente já se estão usando bastante, ele fornece vedação da mesma forma que um packer de revestimento, só que nesse caso seria em open hole, o poço aberto. Suspensores de liner, e outra coisa também que está se tornando muito mais comum para ser utilizado. Mais adiante vamos ver, claro, não em detalhe, mas pelo menos quais seriam as vantagens que ele tem para fornecer completações um pouco mais, o que chamamos slender, um pouco mais direitas, não? Na parte do liner. Temos também a parte, não podemos olvidar, obviamente, a parte de instrumentação elétrica. Em alguns casos, até a gente pode falar de instrumentação por fibra óptica, mas o mais comum em esses os tipos de completação é que você tenha sensores para você poder medir temperatura e pressão, que são parâmetros muito importantes para você ter em conta na maneira de que você gerenciar o reservatório, ok? E também pode também ter injeção química, que ela fornece a maneira de como você poder enviar químicos específicos para evitar asfaltenos, poder evitar escala, etc., produção desse tipo de coisas que podem reduzir o fluxo da completação. Bem, então, na parte de coluna, revestimento, você tem dois componentes principais. Você tem o casing, o revestimento, e você tem a coluna, não? Obviamente, eles são, a maioria, fornecidos em aço. Dependendo do ambiente do poço, ele pode ser um aço carbono normal, ou, como vamos ver mais adiante, ou pode ser incluso até de aço especial, não? Igual o caso da coluna. É muito importante ter em conta quando você selecionar o tipo adequado de metalurgia, dependendo do ambiente do poço, se um ambiente ácido, se um ambiente que tem alto CO2, corrosivo, então aí você tem que analisar a profundidade, no que é a parte da composição dos tubulares, ok?
Ou a parte de liner ou coluna curta, a gente botou aqui como de maneira especial, porque ele fornece provavelmente uma maneira um pouco mais, digamos assim, mais rápida de descer um revestimento, não? Lembre-se que quando você está descendo um revestimento, praticamente você tem que tomar em conta a parte de cimentação, a parte da hidráulica, e não, a vezes você não pode cimentar o revestimento até superfície. Aí é onde você entra com um liner, que é um revestimento, um suspensor curto, que ele permite ser descido com coluna de drill pipe, e ele, além disso, ele fornece menos peso na cabeça do poço, como podemos observar adiante. Então, esse componente básico provavelmente vai ser o mais comum, mas agora vamos a ver as ferramentas mesmas de completação, que seriam, já em detalhe, cada componente que forma parte integral de qualquer tipo de completação. Completação simples, dupla, monobore, etc, etc. Né? Começando também com um dispositivo muito importante, que é a parte do wellhead, o cabeça de poço, como falamos dos tubulares. E a cabeça de poço, praticamente, é a que vai fornecer suporte para todas essas strings, que chamam ou sartas de coluna, de revestimentos. Lembre, como vimos anteriormente, os revestimentos geralmente estão divididos de maneira telescópica. Você começa com um diâmetro maior e termina com um diâmetro um pouco mais pequeno. Mas o cabeça de poço serve para isso, e além disso, ela serve de suporte para o árvore de Natal, que praticamente ele o que distribui tanto o que você está produzindo, como está injetando também, além de fornecer também controle do poço na parte anular, não? Você pode pressurizar ou não, ou incluso até monitorar o poço através de diferentes válvulas que estão no árvore de Natal. Obviamente, para sistema de segurança de superfície, você também tem componentes, tem que tomar em consideração os componentes desse árvore de Natal, onde você também tem sistema de segurança, que são os atuadores, equipos de superfície, que seria, além dos atuadores, seriam as válvulas de piloto, você teria também tapões fusíveis, não? E, nesse caso, são também muito importantes, não? Aí, nesse caso, para o caso dos actuadores hidráulicos, eles fornecem também como um dispositivo adicional de segurança, porque praticamente eles, além de uma emergência que você pode ter, ele fornece bloqueio do fluido em caso de uma eventualidade catastrófica. Né? Pode ser fogo, pode ser aumento de pressão, etc, etc. Agora, entrando já na parte da coluna de produção e injeção, vamos a começar com os dispositivos que são para controlar o fluxo. Okay? Nesse caso, como falei anteriormente, o controle de fluxo é dispositivos que vão dentro da coluna, onde você pode, à vontade, controlar, tamponar, plugar o fluxo de fluidos, ou incluso para servir também de auxiliar para você poder trocar alguma coisa ou testar a coluna. E são dispositivos que eles precisam necessariamente de intervenção, tanto de waterline ou de coil tubing, dependendo se é o caso. Né? Isso são também, pode ser plugs, reguladores de fluxo, camisas deslizantes, etc, etc. Como é que funcionam esses dispositivos de controle de fluxo? Praticamente, você precisa de um lock, um recesso interno, seja no nippel ou na camisa,
e de um polish board, ou uma área polida, onde você vai descer um lock com uns selos que eles vão fornecer vedação, seja para plug, seja para um check valve, um regulador de fluxo, e aí você pode ter garantia de fornecer esse tipo de vedação, ou incluso até de regulação de fluxo que você precisa dentro da coluna. O mesmo aplica para a parte das camisas de circulação, ok? Basicamente, a camisa, a diferença que ela tem, pode ser de anular ou pode ser diretamente de coluna. Ela tem portos de circulação de coluna anular, e também ela tem um perfil. O perfil, praticamente, é para você descer ferramentas de arame e poder abrir ela, para abrir ou fechar, porque são camisas praticamente de ativação mecânica. Ok, outro componente importante, e se me desculpa se estou sendo um pouco, não simplista, mas um pouco mais específico, só que esse tipo de equipamentos, cada equipamento é uma aula praticamente dedicada, não? para você ter conhecimento integral, não? Mas pelo menos aqui a gente está explicando quais seriam as funções de cada uma delas, e qualquer pergunta ou dúvida que você tiver, a gente pode discutir depois, ok? Ok, então voltando à parte de outro componente fundamental, seriam as válvulas de segurança de fundo, ou as típicas de HSV que a gente chama. Elas, praticamente, a função principal de HSV é de fornecer controle em caso de um evento catastrófico. Eu nem sequer estou falando de que você pode testar a coluna, ou você pode fazer algumas outras coisas. A função principal de uma DHCV é de fornecer proteção às pessoas, aos investimentos, infraestrutura, obviamente, e ao meio ambiente. Por quê? Porque ela, como ela está desenhada, ela é uma função que chamam fail-safe locking, ou seja, ela sempre vai estar fechada, porque ela, para permanecer aberta, você precisa conectar uma linha hidráulica nessa parte aqui e manter uma pressão que ela vai manter aberta a válvula de HSV. Esse tubo de fluxo desce e esse flapper fica aberto. Então, por isso que a gente chama de lock open. Bueno, lock open não, de ela estar fechada de maneira por default, ok? E, obviamente, quando você interrompe o fluxo da linha de controle, ela se fecha automaticamente, prevenindo na superfície do poço o que chamamos um spill, ou um derrame de petróleo, ou vazão de gás. Então, essa é a função mais importante que tem a DHCV, ok? Agora, voltando para cá, ela tem vários tipos, não? Tem tipo de mola, tipo de nitrogênio, tem tipo de linha de balanço, e outras válvulas que são insertáveis de waterline, não? Desculpa. Basicamente, elas são insertadas no caso de fazer uma intervenção no poço. E ela também tem que fornecer proteção com um flapper, ou por velocidade, ou incluso até para injeção. Ela se atua dessa maneira. Ok. Outro componente fundamental, que é o que chamamos obturadores, ou packers, ok? Eles fornecem um meio de vedar entre a coluna de produção, ou colunas de produção, e o revestimento, ok? O que acontece? Que o packer, você pode utilizar para várias funções. Você pode utilizar para controle da produção, como falei anteriormente, testar,
você pode testar a coluna, você pode testar o revestimento, para proteger equipamentos também internos, e incluso para estimular, e também para sistemas de segurança também. Né? Você tem, os packers podem ser de tipo recuperável ou permanente, de instalação permanente, como esses aqui, que você tem que ser instalado com um setting tool, uma ferramenta de assentamento por cabo elétrico ou por coluna, e para você remover eles, por isso que se chama permanente, tem que milar. Realmente não é que é permanente, você tem que milar ela, porque ele não tem nenhum mecanismo que você possa liberar ela de maneira simples. A diferença deste tipo de packers, que eles são recuperáveis, tem packers de assentamento mecânico, que você assenta com giro e movimentação da coluna. Tem os packers que são mais comumente utilizados, que são os packers hidráulicos, que são de ativação hidráulica. Você pode acionar eles com uma esfera, com um dimple, com um plug, etc., etc., mas ele se ativa de maneira hidráulica. Tem o packers especiais também, como esse Corpo Release, que ele de assentamento hidráulico, mas ele é recuperável, mas você tem que cortar dentro da coluna para recuperar ele. E o packer também especiais, o packers com 2 colunas, ou packers também para aplicações de como se chama, de bomba eletrosubmergível, e packers especiais para gravel pack também, com o packer Silbor, que chamam. Como que funciona um packer? O packer tem 3 elementos que seriam os importantes. Seria o mandril do packer, no caso permanente, do packer permanente, como estamos vendo aqui. Elemento de vedação, obviamente com seus backup rings, e as cunhas, ok? Igualmente, o packer recuperável tem cunhas, tem elemento de vedação, só que a maneira como eles se ativam é totalmente diferente. Vocês podem observar que as cunhas de um packer permanente, elas têm contato de 360 graus com o revestimento. Porém, que o packer de recuperável, ele é geralmente utilizado em aplicações de alta pressão para ultra alta pressão, na maioria dos casos. E o packer recuperável, ele é acionado tanto por la coluna, por giro, ou também pode ser hidraulicamente acionado. E essa seria a parte de como ele ficaria. Ele tem uma cunha, que ele tem um cono ou uma rampa, onde ele é acionada e faz contato com o revestimento. Outro componente que a gente também tem que considerar é a parte de controle de areia. A parte de controle de areia é fundamental para completações que chamamos completações open hole. Os elementos básicos seriam, por exemplo, você pode completar diretamente uma completação de olho aberto com liner rasgado ou slotted liner. Você pode completar com liner furado também. Só que esses 2 dispositivos, ele não vai fornecer para você proteção ou controle de areia. Geralmente, quando você precisa de controle de areia, você vai mudar para uma tela, dependendo do tipo de tela que você vai utilizar. Ou também você pode migrar aos sistemas que você tem agora, telas expansíveis ou pode ser telas poliméricas, né? Dependendo da aplicação. Então, tem um range bastante amplo de controle de areia. E o fundamental, como falei anteriormente, ele é um filtro, praticamente. Ele é um filtro que vai fornecer exclusão de arena, onde você não quer e quer aproveitar o reservatório de maneira horizontal, ou de mais contato, né? Por isso que se escolhe esse tipo de equipamento. Agora estamos entrando na parte de suspensor de liner. Por que introduzimos a parte de suspensores de liner? Porque, basicamente, a parte de suspensores de liner também fornece uma outra forma de fazer completion, de fazer completações. Você pode fazer uma completação diretamente acá, de maneira monobore, para manter
o mesmo diâmetro interno até superfície, onde em aplicações onde você poda tenha condições para isso, né, obviamente. Né? Ele se compõe de dois aspectos aqui. Os suspensores, que é o liner hanger, em combinação com um packer, ou top packer, que chamam. Ele, em combinação, eles fornecem selo aqui no topo do liner. Caso você tenha problemas de cimentar até superfície, como é muito comum em formações que você tem alto gradiente de fratura e a coluna de cimentação é muito grande, então você tem que cimentar por etapas. Então, é muito recomendável utilizar packers em topo para você garantir vedação, incluso até você pode, em algumas aplicações especiais, você pode ter esse packer como sistema de vedação primário que não corresponda ao sistema, à cimentação, que não depende da cimentação. Ou selo, perdão, da vedação por cimentação. Obviamente, também você tem acessórios, tem os plugs de cimentação, equipo de flotação, tiebacks, que também formam parte do sistema de liner, ou de coluna curta. E agora também, em combinação com, pode ser em combinação com liner, pode ser em combinação com controle de areia, você tem obturadores de poço aberto. Eles são obturadores, podem ser infláveis, podem ser incháveis, que eles reagem com o fluido, pode ser óleo ou água, mas ele toma tempo determinado para se assentar totalmente. A diferença dos packers, que eles fornecem vedação instantânea, ok? Essa é outra coisa muito importante. Tanto os packers de liners, como packers de coluna, packers de revestimento, é muito importante, e de open hole, a exceção do packer inchável, todos fornecem vedação instantânea durante seu assentamento. Isso é muito importante ter em consideração. Por quê? Porque você, quando está descendo um equipamento no poço, você quer que ele acione diretamente. Né? Há outras aplicações que provavelmente você pode temporizar ou actuar de maneira remota ou por um tempo. Mas praticamente todas as aplicações de descida de packers e esses dispositivos são de atuação imediata, ok? E, em alguns casos, até você pode demandar um teste do equipamento, né? Ok, temos outro sistema, outro componente do sistema de completação que é muito importante, que é a parte de instrumentação. A parte de instrumentação, ela tem um range muito amplo de componentes. Não? Temos, obviamente, os mandris de PDG, com os sensores, para monitorar pressão e temperatura. Temos dispositivos auxiliares, que seriam os ply subs, para o subemenda, para você poder fazer emenda se tem uma completação onde tem muito comprimento, você usa essa subemenda. Você tem outros dispositivos que seriam a parte das ICV, ou as válvulas de controle de variável, ou ICVs, que você pode... É uma camisa, mas ela é controlada de maneira hidráulica, dessa superfície. Você pode abrir, fechar ela, você pode aperturar de maneira de choque, com vários e diferentes tipos de apertura, mas todo é de maneira remota, né? Através de linhas de controle até superfície. E, obviamente, tem os acessórios, né? Os acessórios como painéis de controle, clamps e os cabos elétricos e as emendas hidráulicas elétricas. São acessórios que a gente usa para a parte de instrumentação.
Outro sistema que é muito importante, especialmente quando você tem, digamos assim, ambientes que chamamos harsh environment, que seria ambientes hostis, é injeção química. A injeção química, ela fornece um meio para você injetar dentro da coluna, não somente na coluna, você pode injetar também um anular, se você tiver 2 zonas ou mais zonas, você pode botar químicos dentro da coluna para eliminação de escala, ceras, parafinas, asfaltenos, etc, etc. Né? E ela também é acionada mediante linha de controle, né? Porque quando você tem problemas dentro da coluna, o fluxo ele fica interrompido, né? Imagina, você tem uma coluna de 5,5 em um diâmetro interno de 4,6, uma coisa assim, então você vai reduzir, aí você vai ter vários problemas, você vai ter redução de seu fluxo, de seu caudal de produção, e você ter problemas adicionais também de tamponamento, né? Incrementos de pressão abruptos. Então, é muito importante que você tenha controle e possa controlar com injeção de químicos também. Ok, então, esses foram a parte dos componentes básicos. Agora, a gente tem que entender outro parâmetro que é muito importante, que é a classificação dos equipamentos por pressão e temperatura. Geralmente, a gente trabalha em um range entre menos de 5.000 PSI, que seria uma aplicação, digamos, baixa pressão, que não é a baixa tampouco, não. E depois você tem outros 2 tiers, não? Que seriam de 5 até 10, que seria uma pressão meia, a alta, e você tem uma pressão acima de 10.000, e você está considerando pressões muito altas, né? Em esse terreno, a gente tem outra classificação, tem classificação de HPHT, que isso é muito importante. Geralmente, você pode ter alta pressão, mas se não tem alta temperatura, não poderia entrar na parte de HPHT, porque a HPHT é alta pressão e temperatura, ambos, ok? Tem outros casos, que é o Extreme HPHT, que é por acima, até 20.000 PSI, e ultra alta pressão, que é até 30.500. Então, você pode observar que, à medida que você vai aumentando esse grau não de dificuldade, de condições do reservatório, você já está pensando em que tipo de equipamento como tem que desenhar a completação, como é que você tem que escolher a metalurgia, os elastômeros, etc, etc. Então, aí que a gente entra nesse campo, não? Eu não sou experto em metalurgia, em metais, mas a gente tem um time que está dedicado para cada uma dessas disciplinas. Não? Os componentes fundamentais da completação, eles estão divididos em componentes metálicos, obviamente, metais, aços, componentes elastoméricos, que são muito importantes, que ele tanto fornece vedação, tanto o packing element, como pode ser selos, e outros materiais especiais, digamos assim, não? Como materiais compostos, que a gente pode utilizar na parte de frac plugs, etc, etc. Materiais dissolvíveis ou desintegráveis, revestimentos especiais, que são o que chamamos DLC, o Diamond Light Coating, que é um revestimento em base a diamante, que é um revestimento que é usado muito na indústria automotriz, por exemplo, para revestimentos de motores, que tem que estar submetidos a alta temperatura. Esse material é usado para isso. A gente também está utilizando isso para materiais no petróleo, né? Para evitar precisamente
produção ou incrustações, não? Que eles fiquem dentro dos equipamentos e formem obstruções por erosão, ou tanto por asfalteno, ou por outro tipo de coisa. Temos outra coisa que materiais poliméricos conformáveis, como falamos, tem, assim como o Swell Packer é um elastômero que ele tem, ele reage com um fluido e ele se incha. Também tem outro tipo de materiais que fazem o mesmo, mas de maneira para emular um gravel pack, que são as telas conformáveis poliméricas também. Então, vocês dirão, e por que você está botando esse diagrama de produção de aço? Porque praticamente, eu me atrevo a falar de que o 85%, 90% da metalurgia, dos materiais que a gente utiliza, provém de fábricas de aço, seja em diferentes configurações, né? O mecanismo, o material principal que a gente utiliza para a produção de petróleo é tubos sem costura. Tubos sem costura por quê? Porque você tem um tubo com solda, você tem um ponto fraco ou um weak point, onde você vai ter uma vazão. Porém, todos os tubulares comerciais, eles são feitos de tubos sem costura. Algumas vezes você tem que partir uma barra sólida, você tem que furar a barra, tem que ir a um diâmetro específico para fabricar componentes específicos. Ou também você consegue a combinação de ambos, né? Um tubo mecanizado com dimensões específicas. A diferença do tubo sem costura, que é produzido a grande escala, é que você pode pedir ele com o que chamam special drift, porque quando você faz a extrusão aqui, o diâmetro ele não fica totalmente uniforme. Então, por isso que chamam que você tem que pegar o que chamam drift da API, que ele tem uma tolerância de um 12,5% por acima do diâmetro interno. A gente pode falar disso em outra oportunidade, mas essa é a regra básica, mais ou menos. Ok, então, entrando no campo da metalurgia, o campo da metalurgia, ele tem, digamos, 4 fatores que praticamente são muito importantes, não? Que são as propriedades mecânicas, as propriedades que elas estão baseadas em praticamente a resistência à corrosão, disponibilidade comercial, como observamos anteriormente. É muito importante notar que, por exemplo, as empresas de serviço, como onde eu trabalho, a gente não pede toneladas métricas desse valor, ou desses tubulares. Por quê? Porque é diferente, porque a gente fabrica coisas, né? Por exemplo, você pode pedir revestimento, você pode pedir coluna por toneladas métricas, e é diferente. E além de que tem uma configuração única e repetitiva. No caso nosso, o caso dos companheiros de serviço, a gente tem que ver e pedir de diferente forma, não? Porque não necessariamente a gente tem volume para isso, mas é uma consideração que geralmente a gente tem que tomar em conta. Outra coisa também é a aceitação do cliente e da indústria. Você tem muitas normas, como vamos ver adiante, que aplicam. Por exemplo, normalmente você pode ter um tubular da API aceitável, mas geralmente, se um ambiente corrosivo, um ambiente que tem alta corrosividade, você tem que ir pelas normas de corrosão, que são as MR0175 ou a ISO 15156, que são, você tem que seguir uma regra específica para essa metalurgia. E você não pode se desviar, porque são testes especializados, entendeu? Então, aí é que a gente tem que tomar em conta se o cliente
dá essa indicação, você tem que ir por essa regra. Na parte de custo-preferência, obviamente é algo que é questão econômica, não? Você provavelmente você não pode todo o tempo sobredimensionar sua completação, porque provavelmente vai chegar um momento onde seu custo vai ser inviável se você seleciona a metalurgia errada. Por isso que é muito importante ter esse fator em conta, ok? E, obviamente, outra das coisas que a gente tem que tomar em conta quando a gente tem ambiente corrosivo é que você vai ter outros fatores que vão aumentar a corrosão ou a perda de peso dessa coluna, ok? Você tem altas mudanças de temperatura, você tem cambios de fluidos, você está usando tipos de completação diferentes. Então, esse é outro fator que tem que ser tomado em conta. Aqui é basicamente como são classificados os aços, por exemplo, aços al carbono, que são denominação 10 ou 1000, 1018, 1030, 1045, que são de baixo carbono. Você tem aleações ou alóis. A gente acha que tem isso é um número que é muito conhecido, não? Conhecido, 4130, 4140, etc, etc. Esses são aços de aleação baixa que são comumente utilizados na indústria, não? 80 KSI, etc, etc. Depois você tem os cast, que seriam os fundição de baixo de alói de carbono, baixo carbônio. Você tem, perdão, aços de fundição, desculpa aí. E você tem os ferros também de fundição, que seriam materiais que a gente, por exemplo, os bridge plugs, que chama a gente, esses geralmente estão feitos desse tipo de, tanto uma combinação de aço como de ferro. E depois você tem a gama de aleações resistentes à corrosão, o CRA, Corrosion Resistant Alloy. Aí a gente consegue os aços inoxidáveis até os super duplex. Aí que você está falando de solicitações onde você tem pode ter combinação de vários, alta temperatura, alta pressão, alto CO2, alto H2S. Uma combinação delas vai te levar a utilizar esses alóis ou incluso até níquel alói. Nesse caso, a base desses CRAs é de cromo. Nesse caso de níquel alói, é base níquel, que é um material muito mais caro que o cromo. E aqui, vou tentar passar um pouco mais rápido, porque o tempo está um pouco limitado, não? Mas vou passar por as características, não quero obviar, mas quero passar por as características importantes. Essas características são muito importantes para que a gente tome em conta para desenhar o equipamento, não? Porque, por exemplo, qual é o escoamento final, o yield strength? Eu preciso de um equipamento que ele vai a ter impacto de algum, digamos assim, durante os fluidos, ele vai produzir impacto ou partículas dentro deles, resistência ao desgaste. Esse é outro fator. A resistência ao desgaste é outro fator também que é fundamental também que a gente tem que tomar em conta. Essas condições, se eu vou utilizar a injeção de água, esses são fatores que a gente toma em conta para selecionar e desenhar o equipamento. Também temos como regra a disponibilidade comercial. Não todos os materiais são ou têm disponibilidade comercial imediata, não? Por isso que é muito importante a seleção inicial e a geometria. Se você vai comprar
barra ou você vai comprar tubo mecanizado. Todas essas considerações têm que ser tomadas em conta. Aqui temos mais ou menos quais são as metalurgias e o custo, digamos assim, em proporção. Isso realmente não quer dizer que seja algo fechado, não? Mas você pode ver para um aço normal comum 4140, comparado com um níquel alloy de 725, ele pode ser até 35 vezes com mais valor que um aço normal de carbono, né? Como você pode observar na parte direita, esses seriam os graus mais comuns da API 5CT, se a gente se rige por essa norma, né? Você pode ver aqui os N80 ou L80, que seriam ISOs para, digamos assim, software service, pero até certa porcentagem de H2S. Você tem 95, que é um aço especial, que ele para certa quantidade também de H2S e certo conteúdo de CO2. E depois você tem os outros graus, o P110 e C110, que é muito utilizado aqui no Brasil, que pode ser caracterizado como software service. Ok, agora no campo do polímeros. O polímero também tem uma parte fundamental. Por quê? Porque ele é a base dos elementos de vedação. Elementos de vedação, tanto como packing element, como selos, O-ring, etc, etc. Então, ele está dividido em elastômeros, você tem termoplásticos e você tem termosets. Termosets, basicamente, materiais compostos, praticamente, né? Eles são utilizados em plugs. Na parte de termoplásticos, você tem na parte dos Teflon, etc, etc, PFTE. E elastômeros, você tem nitrilo, HNBR, etc, etc. Aqui, você pode observar que, dependendo do tipo de ambiente, você tem que, necessariamente, selecionar o tipo de elastômero também, em combinação com a metalurgia do equipamento. Então, é uma gama de combinações que você tem que tomar em conta ao momento de fazer a completação. Por exemplo, aqui há uma relação entre a resistência química, a temperatura, a performance e o custo. Então, se você combina todos esses requerimentos, você está chegando aqui, você tem um equipamento, um elastômero, que ele tem que resistir alta temperatura, ele tem que ter uma alta performance e ele tem que ter uma resistência química provavelmente aceitável ou alta, então você está influindo no custo, né? Basicamente. Mas, necessariamente, em alguns casos, você tem que selecionar esse equipamento porque a completação precisa dele, entendeu? Os desafios fundamentais para os termoplásticos, igual que para as partes de aços e aleações de aço, são que como eles se comportam, qual é sua interação com o componente que eu estou desenhando, ou estou selecionando, como ordens, elementos de vedação. Será que ele é compatível mesmo? Será que ele vai fornecer vedação efetiva com a pressão que eu vou utilizar? Também, muito importante, são os ambientes químicos, os fluidos produzidos por el pozo, os fluidos injetados, os brines ou salmoura de completação. E outra coisa também que se está tornando muito importante, que é a parte do tempo de serviço do equipamento dentro do poço. Agora a gente está, mínimo, tomando em conta 10 até 20 e pouco de anos de uma completação dentro do poço, né? Então, a confiabilidade e esse tipo de reliability é muito importante em o caso quando a gente está desenhando a completação. Aqui um exemplo de como que a gente tem para
selecionar, dependendo do tipo de pressão, temperatura, o tipo de fluido que está no poço, o tipo de packing element ou de elemento de vedação. Por exemplo, você pode observar aqui o nitrilo. O nitrilo, ele é bom até certa temperatura, ele é bom até certo conteúdo de H2S, ele é bom até certa porcentagem de fluidos em base de óleo, mas quando você vai aqui a inibidores de exposição de inibidores de amina, ele não é bom. Aí você tem que saltar para outro componente, e assim sucessivamente. Então, cada completação é diferente, é única, você pode analisar, mas dependendo se você muda um parâmetro, você provavelmente tem que mudar a configuração da completação. Por isso que é muito importante, né? Ok, agora temos outro fator também que é muito fundamental, que é a parte do to move, o movimento de coluna. Geralmente, os esforços, as completações estão submetidas a esforços, não? Elas dependem da condição do poço. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, tem que analisar por quê. Geralmente, se você tem a coluna, é como uma análise de viga. Você tem uma viga com elementos que estão grados de liberdade. Né? Você tem grado, um extremo fixo e outro movível. Então, se você imagina, se você fixa esses dois extremos e você aplica um estímulo ou uma condição, você pode danificar a coluna, você pode danificar o tubing hanger, pode danificar a packer e qualquer outro elemento do sistema, entendeu? Então, por isso que é muito importante ter em conta as propriedades da coluna, do revestimento mesmo, do tubing hanger, do fluido, das pressões e temperaturas. Elas são muito importantes para poder tomar uma decisão quando eu vou a desenhar. Se eu, por exemplo, vou a ter uma coluna aqui livre, com selos flotantes ou com âncora. Aí é que eu vou a decidir se eu preciso de um âncora ou se eu tenho que deixar um silver extension, 20 pés, 30 pés de selo, entendeu? Então, esse é o objetivo do tube move. Geralmente, os efeitos mecânicos seriam de tensão. Você vai ter um delta P ou compressão, um delta P hacia arriba, que seria tensão, e comprimindo o sistema, que seria hacia baixo, hacia contato com o selo localizador aqui embaixo do pack. Tem também efeito de pistão, por pressão. Você pressuriza o sistema e a coluna, ela está exercendo uma pressão que ela está levantando a coluna. Porém, essa coluna ela pode se levantar em um valor considerável. Você pode ter também efeitos de buckling. Se você tem uma força por pressão excessiva, você pode ter o que chamam buckling, o pandeio, né, da coluna. E outro que você pode ter ballooning, que também é um efeito da pressão. Você exerce uma pressão interna e a coluna, ela pode ser como uma, digamos assim, abombar ou fazer internamente como um globo. Esse efeito é possível também, né? Em caso que eu pressurize do revestimento para a coluna, eu tenho o efeito inverso. Eu posso diminuir o diâmetro da coluna se a pressão do anular é maior que a pressão da coluna. E tem outro efeito, que é de temperatura, que a gente, dependendo se aquecimento, a tuberia se dilata, e se é enfriamento, a coluna pode se contrair. Então, esses efeitos combinados, eles são tomados em conta para desenhar a completação. Então, aqui você tem um quadro onde você pode ver aqui que cada efeito ele tem uma reação. Por exemplo, para variar
parâmetro, comprimento, se você tem sumatória, como aqui, ΔL, você tem uma elongação ou elongation da coluna. Se você tem um valor negativo, você está reduzindo o valor de comprimento da coluna. No caso da força, você pode ter ambas. Você pode ter ou compressão ou tensão. E na pressão, você pode ter incremento ou redução, igual que na temperatura. Bem, agora que a gente já passou por todos os elementos, a gente olhou a parte de tubulares, vimos quais são cada componente fundamental e crítico da completação. Passamos também por como a gente seleciona os metalurgias e elastômeros, quais são os parâmetros que a gente tem que considerar. Agora vamos também a uns outros aspectos que são também fundamentais e se estão tornando-se mais fundamentais agora que a gente tem na indústria petroleira, e toda a indústria ela tem que normar em função da segurança, okay? E do que é confiabilidade. A segurança e confiabilidade é muito importante, porém por isso que tem mais indústrias e companhias petrolíferas que elas estão adotando essas normas. Por exemplo, a parte da ASTM, que ela tem metodologias e técnicas para estandarização de produtos, sistemas e materiais. Temos a ISO, que é muito conhecida por processos, estandarização de processos. É muito importante que você tenha um processo estandarizado. Para quê? Para que você tenha um produto ou um processo constantemente repetitivo que dê o mesmo resultado e com os padrões correspondentes. Esse é o objetivo da ISO e de outras normas também, mas fundamentalmente a gente está relacionado com o processo de ISO 9000. Quando a empresa está qualificada para ISO 9000, é que seu processo é um processo padrão e é um processo que é repetitivo e cumpre com uma metodologia específica. Outro padrão que está sendo também adotado, obviamente, ele é direcionado para praticamente solamente em Noruega, mas também é adotado para outros, não para todos os equipamentos, para certos específicos, né? E são padrões também que a indústria petroleira está adotando como normas, né, específicas. Outra que é muito importante, que se usa muito, é a API, a American Petroleum Institute. E ela, sim, praticamente dicta padrões, qualificações específicas e diretas para equipamentos. Packers, DHCV, telas, etc., etc., tem sua norma específica que tem que seguir um padrão de teste, de qualificação, de fabricação e de requerimento, inclusive. Okay? É muito importante essas normas API. Eu acho que ela é a mais fundamental que se utilizada na indústria petroleira. Outra norma que ainda que não é utilizada diretamente na indústria petroleira, mas, por exemplo, para outras aplicações específicas, como linhas de controle ou alguns outros parâmetros, é a aplicação militar de Estados Unidos. Por requerimentos de confiabilidade também. Então, por lo menos na parte elastomérica, eles usam essa norma também para padronizar alguns processos ou alguns elementos de vedação também e componentes. A NES também, que é a Associação Nacional de Engenheiros de Corrosão, ela também forma parte fundamental do qualificação e dos testes que a gente tem praticamente para
la industria petrolera, ¿no? Especialmente en ambientes altamente corrosivos. Tem la norma, la MR0177, que ela dicta especificamente sobre o que chamam de sulfide stress cracking, que é um fenômeno muito comum em ambientes altamente corrosivos. Então, esse teste da ANES, da 0177, é muito fundamental, por exemplo, para você qualificar e padronizar aços especiais. Tem também a parte da BSEE, que é a parte praticamente de padronização de processos, depois do que aconteceu com Deepwater Horizon. Eles praticamente estão sendo de parte ativa de processos, igual que, como se chama, metodologias que a gente utiliza especialmente na parte de offshore. E a outra também que a gente toma em conta para isso é a parte da ASME, American Society of Mechanical Engineers. Mas as mais utilizadas na indústria são as API, a ISO, NES, praticamente. Né? A STM são derivados dessas normas. Aqui temos um exemplo de quais são as normas e padrões que a gente utiliza tanto para alguns equipos específicos. Nesse caso, quais seriam os padrões específicos que a gente utiliza para equipos críticos, que são considerados no posto, que seria Packers, que nesse caso a gente considera a API 11D1, Celos, API 6A. Incluso ela também está sendo considerada dentro da API 19AC, que são para acessórios, né? E outras normas que estão sendo consideradas e até novas recentemente são a API 19LH, que é para sistemas de liner hangers, API 19OH para packers de open hole, as válvulas de barreira, que são muito importantes também para completação inferior, por a 19V, gas lift e telas. E tem muitas outras normas da API que cada vez mais a indústria está padronizando e tentando emular esses requerimentos para quê? Para fazer muito mais seguro e eficiente o processo, não? E você poder padronizar e selecionar equipamentos que tenham alta confiabilidade. Ok, uma vez que já observamos todos esses aspectos fundamentais, agora vamos ver os tipos de completação que a gente pode selecionar e pode ter, como se chama, dentro do portafólio, não? Por exemplo, o tipo mais simples de completação, uma completação que chamamos sem packer, o packerless, ok? Quais são as vantagens que ele tem? Ele é muito simples e pode servir tanto para injeção e produção. Mas o problema que ele tem é que tem aplicações limitadas. Por quê? Eu poderia interromper o fluxo dentro da coluna, mas eu não tenho vedação entre a coluna e o revestimento. Não tem. E, além disso, por isso, eu não tenho como controlar o poço, caso eu tenha um evento para controlar ele. Outro tipo de completação simples é um packer hidráulico. Ele é descido, ele é acionado de maneira hidráulica, em uma sola descida. O packer pode ser de acertamento hidráulico ou hidrostático. E pode servir para ambos, para injeção e produção. O mesmo caso é para o packer mecânico, também a diferença é que eu assento ele com movimentação da coluna e com peso, ou com tensão. Em esse caso, óbvio, aí está na terminologia. Tube move critical ou tube move required. Por que esse argumento está aí?
por lo siguiente. Lembren-se que vimos quais são os efeitos combinados da coluna. Algumas vezes, se você não toma em conta esses fatores, você poderia até errar na maneira como está sentando a completação, porque você acha que está em tensão e realmente você pode estar em compressão. Esse efeito você tem que tomar em conta. Tem que calcular com todos os fluidos, as pressões, e ver se essa coluna que você está utilizando vai ficar em tensão ou em compressão. Por isso que é muito importante. Tem outro sistema que é uma combinação, mas nesse caso a gente utiliza o packer permanente, que são duas descidas. O lower packer inferior tem que descer, o packer tem que descer com assentamento por coluna ou por cabo elétrico, com um setting tool, e depois desce a parte superior, que é com um selo e DHCB. Geralmente esse cenário é utilizado quando você tem aplicações de alta pressão, ou de moderada a alta pressão, desculpa. Tem o mesmo configuração para sistemas de single stream, pero com várias zonas. E nesse caso, você pode utilizar vários packers de assentamento hidráulico ou até mecânico também. E você pode assentar todas à vez, de maneira hidráulica. No caso de mecânico, é um pouco difícil, porque você teria que combinar um packer de assentamento por giro ou com um packer de tensão. Então, é possível, mas é um pouco difícil. Mas, geralmente, o packer utilizado são sistemas de packer hidráulicos, que você pode assentar todos eles. Aham, tem pergunta aqui. Caramba, tem várias, hein? Ok, vamos a começar com a pergunta de como você avalia... Oi, Antônio, está me ouvindo? Sim, estou vendo. Oi, então, as perguntas a gente vai fazer no final, quando você finalizar a sua apresentação, a gente vai ler as perguntas para você. Ah, ok, desculpa. Tá bom? Pode continuar aí a sua palestra, obrigada. Ainda tenho tempo, não? Tem tempo sim, pode continuar. Ah, ok, perfeito. Tá bom. Ok, então, continuando aqui, temos o sistema, basicamente, de single stream, é igual que o anterior, só que o sistema, ele é seletivo. Eu tenho como assentar ele de maneira seletiva, mediante biple ou mediante um sistema onde eu posso assentar com plug seletivo, né, os diferentes packers. E também eu posso combinar ele com camisa de circulação, obviamente, porque se eu uso esse sistema, basicamente, você teria que utilizar uma camisa de circulação para poder produzir de maneira commingle, não? Nesse caso. Não, se você pode produzir de maneira misturada, ou commingle, dos reservatórios, você pode utilizar uma camisa de circulação. Em caso que você tenha restrições e você tem duas zonas que têm que ser contabilizadas de maneira diferente, você tem que utilizar uma completação dupla. Ou seja, você tem duas colunas de produção, pode ser, dependendo do revestimento, do mesmo diâmetro ou de diâmetros diferentes. E aí, por exemplo, você pode produzir essa zona inferior através dessa coluna aqui. E essa zona intermediária aqui, você pode produzir através de uma camisa na parte de, como se chama, de aqui em cima.
Nesse caso, tem outro... perdão, esse sistema aqui é o sistema que comigo. O que é diferenciado é esse aqui, que tem dois packers, um packer duplo acá e um packer simples aqui, ok? Então, aqui sim, aqui você está totalmente diferenciada a coluna inferior, reservatório inferior, do reservatório intermediário, ok? Só que foi o timing do texto que mas tudo bem, a gente está na ideia. E tem outro cenário, mas esse cenário seria o mesmo com packer seletivo, né? Ok? Nesse caso. Aqui temos uma configuração do que falamos que HP-HT em alguns casos. Temos aqui um packer de alta pressão, ou um packer Sealbore de alta pressão, e um sistema também que geralmente é Extended Reach, que é esse tipo de configuração. Como falamos ao princípio, uma completação de alta pressão tem que ser de 10.000 PSI ou maior que isso, e uma temperatura de 300 graus Fahrenheit por acima disso. E outra coisa também, que você, na completação, desenho da completação, verifique que se tudo você vai ter movimentação da coluna severa. Por exemplo, se você utiliza um sistema de selo, e se o movimento de coluna dá que ela vai mover provavelmente mais de 30 pés, ou 12 metros, mais de 12 metros, você geralmente tem que usar um sistema, ou uma âncora, ou um tipo de packer que ela possa, em seu envelope operacional, resistir esses esforços dentro do revestimento. Por isso que é muito importante o movimento de coluna. E já temos aqui outros sistemas, que são os sistemas de levantamento artificial, não? Geralmente, artificial lift não solamente é sistema mecânico, não? Também artificial lift é sistema com bomba eletrosubmergível, ou ESP. Você também tem gas lift injetado pela coluna, que quando o reservatório fica depletado, e você tem que estimar e elevar esse gás por anular, para elevar as partículas esse gás se mistura com o fluido, e ela eleva, e porém você tem um retorno maior. Ou você pode utilizar um packer que ele está desenhado para transportar uma bomba eletrosubmergível aqui. E outra variante é que você pode ter um sistema com bomba eletrosubmergível, com um packer, e também pode ter completação instrumental, né? Que chamamos IPS completion. Outro tipo de completação que aqui no Brasil está sendo muito utilizado é a parte de completação inteligente. Para que seja classificado como uma completação inteligente, você tem que ter os seguintes fundamentos, né? Que você tenha válvulas, ou ICVs, que se chamam Formation Control Valves, que você possa controlar à vontade desde a superfície, para abrir e fechar o intervalo produtor, tanto para injeção como para produção. Então, geralmente, aí você tem que combinar uma camisa de actuação hidráulica com uma ou mais linhas de controle, de maneira hidráulica, ok? Obviamente, tudo isso combinado com instrumentação elétrica, desculpa, com instrumentação elétrica, porque o que acontece? Completação inteligente, o fundamento é que você possa controlar à vontade de maneira hidráulica e poder monitorar esses intervalos, ou tudo o que está acontecendo, com sensores de pressão e temperatura, ok? O tipo mais comum utilizado é o que chamamos árvore MUX, ou múltiplas, ok? Onde você tem acionamento remoto
através de um umbilical, e você pode controlar todos os módulos através de linhas de controle e módulos que estão na FPSO ou na estação de produção, ok? Tem muita vantagem, porque você tem monitoramento em tempo real, você tem tempo de resposta rápido, você não tem que intervenir para descer arame ou cabo, ou porém, não tem nem arame nem cabo, né? Então, você tem que ver como controlar o processo através de sistemas de controle eletrohidráulico, né? Obviamente, um dos problemas que essa completação tem é o custo inicial alto, né? E, obviamente, também, como falamos, como vimos as normas, todas essas qualificações especiais, incluso até companhias, têm qualificações específicas de reliability, de confiabilidade. Isso cada vez está se tornando um pouco mais restrito, não restrito, mas implica testes que podem durar, qualificações que podem durar muito tempo, entendeu? E aí, nesse caso, isso seria uma desvantagem. Mas, obviamente, as outras vantagens que oferece uma completação inteligente são muitas, não? Você pode controlar a vontade, você tem monitoramento em tempo real, e aí eu acho que são balanceadas e por em cima das desvantagens. Esse é um sistema típico, como você pode observar, de uma completação inteligente multizona, não? Observe que você tem vários intervalos aqui produtores e tem vários tipos, várias linhas de controle que vão de superfície para acionar tanto as ICV como monitorar com pressão e temperatura por em cima e por embaixo. Além disso, você também complica o negócio se tem injeção química, né? Então, o futuro da completação está se tornando hacia as completações elétricas. Por que as completações elétricas? Porque praticamente você tem várias vantagens, onde você pode observar, nesse momento, os umbilicais que tem para poços, tem múltiplas linhas de controle, elétrica, hidráulica, etc., etc., e são muito grandes. E no futuro, imagina você ter uma só linha de controle menor com solamente cabos elétricos. Você está reduzindo CAPEX, você está reduzindo OPEX, e está introduzindo um fator fundamental de simplificação do sistema. Além de que você está introduzindo uma menos intervenção humana, porém você está fornecendo HSE melhorado, né, dentro do sistema. Obviamente, inclusive, se vocês podem observar, a infraestrutura superficial, tanto em poços de terra como em poços de subsídio, é muito mais reduzida, pode ser muito mais reduzida que os poços convencionais, que tem HPU, tem módulos diferenciados para cada controlado, etc., etc., né? Então, isso é o que é o futuro das completações e o que, nesse momento, a indústria está trabalhando nisso, ok? Como você pode melhorar e fazer mais eficiente, você tirando componentes complicados dentro da completação. Esse é o futuro da completação e, porém, por isso, vocês podem observar aqui que realmente tem outro passo que a gente está envisionando, que é a parte de telemetria. Isso já está sendo investigado, está sendo considerado. Para quê? Para eliminar cabos. Então, de maneira progressiva, você está eliminando intervenção mecânica, o que é a parte workover, que não cobri aqui, porque é outro tema, né? Cobrir o workover, o que é o recondicionamento e abandono de poço, é outra parte para o curso. Mas, se você elimina
cada uma dessas componentes que dá complexidade à completação, você está simplificando o sistema, porém, você reduz o risco de HSE em todos os poços que você está completando, ok? Incluso estamos falando também de sensores dentro dos componentes para fazer RFID, etc., radiofrequência. E, obviamente, tanto para o fornecedor como para a companhia que está comprando os equipos de completação, você está reduzindo custos, você está consolidando fornecedores, você está aumentando sua eficiência através da automatização de todos os processos. E na parte operacional, você tem muita autonomia, você tem mais eficiência e você tem uma confiabilidade muito melhor. Então, pessoal, eu acho que até aqui eu tenho esse material aqui. Eu espero que haya satisfeito, satisfazido, não sei, suas expectativas. E, como falei, isso são praticamente temas que estão sendo condensados em 1 hora, 1h30, 2 horas. Mas são temas que você geralmente vê, por menos um curso de PAC, você pode demorar até 6 semanas para fazer, né? E aqui, bueno, estamos à disposição. Espero que haya gostado e haya servido para vocês. E então vamos agora com as perguntas, né? Obrigada, Antônio Ortiz, pela excelente palestra. Hoje a gente teve uma parte mais técnica, né, sobre os PACs, a parte de seleção de materiais. Espero que todos os ouvintes aí tenham aproveitado bastante. Foi realmente muito interessante. Obrigada aí pela sua palestra. Bom, a gente vai passar agora, né, para a parte das perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. E aí eu vou passar a palavra, então, para a Amanda e para o Marcelo, para eles fazerem as perguntas, tá bom? Obrigada mais uma vez. Tá bom. Bom, vou começar pela pergunta do Rafael. Ele queria saber como você avalia os prós e contras de uma completação open hole e uma cased hole. Quais casos você tenderia a recomendar em uma análise preliminar uma ou outra? Tipo, qual das duas, né? Bueno, como falamos anteriormente, isso depende do análise do estrutural, digamos assim. Tem que olhar que pressão eu tenho. Eu preciso continuidade da coluna. Eu preciso de fazer intervenção do posto. Então, aí, por exemplo, se a formação é estável, obviamente, não, como no caso do pré-sal, agora está fazendo muito mais completações open hole, porque é uma roca consolidada, não é um carbonato. E o carbonato ele tem menos tendência à erosão. Agora, uma completação open hole, o que acontece? Você tem que avaliar se eu preciso, por exemplo, usar tela, tem que ver a economia, se o meu orçamento dá. Qual é a vantagem de usar tela, que vai ser minha completação muito mais cara, ou se eu posso utilizar tubo curado e não vou ter produção de areia no futuro. Então, obviamente, uma completação case hole, para ser mais direto, seria muito mais conveniente que uma completação open hole. Entendi. Muito obrigado. A próxima pergunta, antes, agradecer e parabenizar pela palestra, foi muito boa, muito esclarecedora. Realmente é difícil conseguir colocar semanas do que a gente pode ter de um aprendizado em 2 horas, mas acho que você fez isso muito bem. Então, fica aqui o meu parabéns. A próxima pergunta é da Ingrid Silveira, e ela diz: gostaria de saber um pouco sobre quais são os componentes que apresentam uma quantidade maior de mecanismos de redundância para garantir a segurança da operação e da plataforma. Olha, mas se estamos falando de equipamentos de superfície, geralmente já tem redundância, por lo menos, na parte de actuadores. Na parte de actuadores você pode combinar actuadores
hidráulicos ou pneumáticos como backup. Obviamente também tem que considerar a pressão, né? Em la parte de fundo de poço, aí você tem muitas mais opções. Por exemplo, em um poço, você tem o que é análise de barreira. A primeira barreira que você pode ter em um poço, você pode ter o fluido mesmo em uma barreira, você pode ter um obturador, um packer como barreira, você pode ter uma válvula de fundo, uma válvula de barreira também como barreira adicional. E pode ter também, em alguns casos, além da DHCB, você poderia ter uma válvula, uma VHIF, actuada hidráulicamente, que sirva como barreira adicional. Então, os mecanismos de segurança, por exemplo, nesse sentido, vai depender do meu análise inicial de barreira e se é preciso ter mais de um. Certo, entendi. Obrigada. Bom, outra pergunta do Rafael. Hoje em dia, qual é o maior comprimento along the hole para completação em trade de alta inclinação, com os desafios impostos por falta de WB, drag, etc.? Olha, eu tenho casos avaliados de 25.000 pés de extensão, né, obviamente. E, muito importante também, drag, torque, arrastre e torque são fundamentais para isso. Capacidade da sonda. Então, a sonda, principalmente, deve ter capacidade para, primeiro, para furar até essa profundidade. E segundo, também, por exemplo, dependendo do diâmetro. Geralmente, a gente sempre perfura para terminar com open hole de 8,5, né? Que seria a configuração mais comum. Pero o fundamental é ter a capacidade, ou também, outra coisa muito fundamental, é a tortuosidade do poço. Se você tem uma tortuosidade muito alta, é improvável que você possa ter um poço de extended reach como candidato. Entendi, muito obrigado. A próxima pergunta é do Almir Carvalho. Ele pergunta, em relação aos poços de alta pressão e temperatura, gostaria de saber como os poços HPHT afetam a vida útil e a eficiência das ferramentas e dos equipamentos utilizados. Bueno, essa pergunta é muito fácil. Basicamente, o que acontece? Que quando você somete um poço a alta temperatura e alta pressão, você está ciclando ele de maneira repetitiva, né? Então, o que acontece? Você tem vários fatores. Você tem fatiga do equipamento. Então, seu equipamento deve estar desenhado para a pior condição. Geralmente, no caso da DHCB, a norma API, ela pede certos parâmetros para você testar o equipamento com, não lembro de cabeça, mas estamos falando de 5.000 ciclos de abertura e fechamento ao flapper. Então, você tem o equipamento tem que funcionar de maneira confiável em esse período de ciclos, ok? O mesmo caso do packer. Um packer, ela está desenhada para suportar mudanças de pressão e temperatura cíclica, esfriamentos, aquecimentos, a alta temperatura e a baixa temperatura. E aí você qualifica ele e garante que ele vai suportar essa vida útil. Outra coisa também que tem que tomar em conta é o seguinte: geralmente, você não deve selecionar um equipo que esteja por abaixo de seu limite de pressão e temperatura. Por exemplo, se o poço, o reservatório, se o reservatório tem 10.000 PSI, você não vai utilizar um equipamento de 10.000 PSI. Você tem que ir a 12, 14, 15.000 PSI. De maneira que você tem uma margem de segurança. Certo, entendi. Para o caso de temperatura é a mesma coisa. Entendi, muito obrigada.
Agora outra pergunta do Rafael. No passado, era relativamente comum utilizar tubos de aço carbono com revestimento termoplásticos no ID, para mitigar corrosão por H2S. Isso teve eficiência questionável, especialmente em long term. Como você avalia essa aplicação nos dias, tendo em vista os novos materiais proprietários com boa resistência ao H2S e o CO2? Ainda é algo levado em consideração nos projetos mais recentes? Olha, se estou entendendo bem a pergunta, não sei, acho que está referido a convencionales versus aços de resistência a ambientes corrosivos. Acho que essa é a pergunta, não? Geralmente, o que acontece? Que, como falei, por exemplo, no caso de L80 e N80, você tem até certo limite de H2S, mas e também limite de temperatura. Pero não é uma aplicação para HPHT e alta corrosão. Aí você muda para os materiais que falamos, do CRA, que são os Corrosion Resistance Alloys, que são baseados em 25 cromo ou super 13 cromo, ou até níquel alloy. Nesse caso, quando a metalurgia, quando o poço precisa e vai estar em ambiente corrosivo, com alta temperatura, você, como se diz, necessariamente tem que mudar a aços especiais. Não pode usar aço convencional. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta é do Sebastião, e ele pergunta: na completação em múltiplas zonas, é possível produzir cada zona de forma separada, sem que os fluidos se misturem? Sim. A última completação que eu mostrei para vocês é uma completação dupla, que tem duas colunas, e tem uma coluna separada da outra, porém não tem mistura. Certo, obrigada. O Adão, agora, próxima pergunta, o Adão gostaria que você falasse um pouco do cálculo da pressão na cabeça do poço para completar o poço. Ok. Geralmente, que é o que acontece aí? A gente trabalha com pressão de desenho que as companhias operadoras fornecem para nós. Quais são os dados fundamentais? Obviamente, a profundidade máxima do estado reservatório, o fluido que vai ser produzido, o fluido de completação. Aí a gente toma todos os três parâmetros e também qual é a pressão máxima que é estimada na cabeça do poço, fornecida. Aí, como falei, se, por exemplo, simulamos qual é a pressão de fluxo de fundo fluente e diz que essa pressão de fundo fluente são 5.000, 6.000 PSI, sua cabeça de poço, obviamente, tem que estar por acima, tem que ser cabeça de 7.500. E todos os equipamentos da cabeça para embaixo, eles têm que estar padronizados para 7.500. Geralmente, essa é a regra. Perfeito. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Antônio Ortiz, pelas respostas aí às perguntas, tá? Vou colocar aqui só a apresentação rapidinho, só para agradecer mesmo, né, a todos os nossos ouvintes de hoje, e pedir para que todos, por favor, sigam nossas redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, né, do PRH7, da SPS Ação Brasil, lembrando que é pelas redes sociais, né, que a gente faz nossas divulgações dos próximos eventos, né, então, por favor, sigam nossas redes. Né, gostaria de aproveitar também e convidar todo mundo para a próxima aula, né, que é a aula de amanhã, que é do módulo 7, Métodos de Elevação, né, a gente vai ter duas palestrantes da UFRJ, a Daniele e a Gabriela, então estão todos convidados amanhã às 18 horas. Bom,
Gostaria de agradecer, né, mais uma vez aí a presença da banca, da Amanda Rios, né, do Marcelo Bordonal e da professora Bianca Pinheiro, né, e agradecer imensamente nosso palestrante de hoje, o Antônio Ortiz. Então, muito obrigada a todos os colegas aqui de mesa, né, e muito obrigada ao palestrante. Obrigada a todos, tenham uma boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, Giovana. Tchau, tchau, gente. Obrigada.